Uma investigação da CGU identificou 19 municípios em que 60% ou mais dos aposentados ou dos pensionistas tiveram descontos em seus benefícios referentes às mensalidades associativas, ou seja, de entidades associativas. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, na realidade, um problema gravíssimo, com a nossa repórter Natália Carvalho, que tem mais informações dessa investigação que foi empreendida pela CGU. Natália Carvalho, quais são as cidades do Piauí que têm maior número de pessoas com esses descontos? Olá, Beatriz, boa noite para você. É verdade, viu? O Piauí concentra a maior parte desses descontos que foram avaliados aí pela CGU no período de 2019 até este ano de 2025. São 9 municípios aqui no estado, a maior parte ao todo no Nordeste, 19. Aqui no Piauí, na lista, consta as seguintes cidades: Ribeiro Gonçalves, Floresta do Piauí, Patos do Piauí, Jacobina, Porto Alegre, Passagem Franca, Matias Olímpio, Antônio Almeida e São José do Peixe. Esses descontos somados a nível nacional, nesse período que eu falei, esse recorte de 2019 até agora, supera a marca de 6 bilhões de reais. Descontos pequenos ali na folha, no pagamento desses aposentados e pensionistas do INSS, mas que quando juntos somam esse montante que chamou a atenção da CGU. E por isso, a gente chama um especialista para conversar agora, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB aqui no Piauí, Fernando Reis, que já atuou, inclusive, em outros casos, já teve até indenização, já conseguiu prosseguir. E a gente pergunta para você, Fernando, como identificar? A gente sabe que são descontos pequenos, mascarados, envolvendo ali possíveis associações. Que associações são essas e que descontos são esses? Boa noite a todos, agradecer a oportunidade por estar prestando essa informação para todos os aposentados e pensionistas e, de uma certa forma, a sociedade em geral. Na prática, o que se observa é que são descontos pequenos, algo em torno de R$10, R$15, R$20, que às vezes passam despercebidos pelos beneficiários, né? Mas o que a gente informa é que esse aposentado, pensionista, esse beneficiário do INSS, ele deve estar sempre com os seus dados atualizados junto vamos dizer assim, a data prévia, e também com seus dados atualizados no Meu INSS, que é a plataforma do Meu INSS. E dentro dessa plataforma existe a opção, uma aba chamada de extrato de pagamento daquele benefício específico. E no extrato de pagamento existe o histórico de pagamento. Então, esse aposentado e pensionista pode estar solicitando esse histórico, e aí desde 2019 até esse ano, solicitar esse histórico e verificar se existem esses descontos, né, relacionados a essas associações e sindicatos. Ou seja, tratam-se de descontos que jamais foram autorizados pelos aposentados e pensionistas. Ou seja, é algo totalmente ilegal. Na prática, a gente vê hoje em dia que muitos clientes aposentados e pensionistas que nos procuram, eles, de fato, sofrem com esse desconto. Então, é importante que ele esteja sempre atento a essas informações e esteja sempre cadastrado e com os dados atualizados na plataforma do INSS, que lá ele pode colher mais informações, porque são descontos de valores poucos e às vezes passa despercebido pelo aquele idoso, né, ou pensionista. Então, ele tendo os dados atualizados e o cadastro no Meu INSS, através da senha do Gov, para fazer o cadastro do Meu INSS, você pode estar baixando o aplicativo pelo seu celular, ter acesso às informações nessas sites de busca, e você, pelo seu CPF e pelo cadastro da senha, você tem acesso a essas informações. Presidente, uma vez identificada a fraude, como esse beneficiário pode recorrer? O primeiro passo é acessar, mais uma vez, o Meu INSS, e também lá existe a opção dele solicitar o bloqueio dos descontos. Se ele perceber que há algo indevido sendo descontado do seu benefício, ou com relação à associação, ou sindicato, ou até mesmo alguma instituição bancária, algum empréstimo consignado que ele não reconheça, ele pode estar solicitando esse bloqueio. E isso de forma administrativa. Tá? É claro que o governo federal, por intermédio do INSS, tomou uma medida agora, que a partir da competência de pagamento do mês de maio, já desse ano, todos esses descontos relacionados a essas associações, a esses sindicatos fraudulentos, já estão suspensos. Ou seja, o aposentado e o pensionista, ele já, vamos dizer assim,
já está sendo tomada essa medida, né? Ou seja, daqui para frente, a uma competência de maio, com o pagamento em junho, já no próximo mês, não vai haver mais esses descontos. Porém, aquilo que já foi descontado, e aí ele precisa puxar este histórico, aconselho a verificar principalmente da data do ano de 2019 para cá, né, até os dias atuais, saber desde quando ocorrem esses descontos, e ele pode estar provocando o judiciário, procurando um advogado de sua confiança para tomar as medidas judiciais cabíveis nesse caso. Perfeito, obrigada pelas informações, presidente. Lembrar para o pessoal de casa, a gente sempre reforça, né, que esses órgãos não costumam ligar para pedir informações pessoais, como RG, endereço, nome completo, porque acaba que pode acontecer, como eu estava conversando com o presidente agora há pouco, o golpe do golpe, né, utilizar essa falsa informações, algumas associações, né, fantasias que não existem, estão ligando para esses pensionistas, pegando essa onda aí de divulgação e acabando fazendo outras fraudes, outros tipos de golpes, utilizando essas informações. Então, a gente está sempre dialogando para esse público tomar muito cuidado com a identificação ao passar esses dados via telefone. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália Carvalho, excelente alerta. Deixa eu explicar um pouco essa situação para você, para contextualizar. Nós falamos dessas cidades no Piauí, mas tem muitas cidades do Maranhão também. Encontraram esses desvios, essas fraudes, especificamente, predominantemente no Maranhão e no Piauí. Algumas autarquias do próprio INSS, alguns servidores estariam envolvidos, são eles Giovanni Batista, Alessandro Antônio Stafunuto, André Paulo Feliz Fidelis, Jucimar Fonseca da Silva e Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. Alguns deles já foram afastados de seus cargos por conta dessa investigação, ou seja, esses recursos, é um esquema bilionário, esse recurso ele era desviado e ia grande parte dele para muitos sindicatos, para muitas entidades associativas, portanto, mais de 60% de servidores em alguns desses municípios, né, de pensionistas ou de aposentados do INSS, tiveram descontos nos seus benefícios por conta desse esquema bilionário de desvio de dinheiro. Infelizmente, a máquina pública sendo usada para os interesses de alguns e de algumas, né, entidades associativas, exatamente aquelas entidades que, na realidade, foram criadas com aquele discurso de proteger o direito do trabalhador, de garantir o direito do trabalhador, de lutar por melhorias. Então, muitas dessas entidades acabavam ficando com parte desse dinheiro. Você pode depois buscar mais informações sobre este esquema, que certamente ainda vai render bastante polêmica. Tem muita gente importante envolvida nisso.